A paz do Senhor, irmãos e amigos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo. E estou aqui acompanhado de obreiros, professores da nossa EBD de adultos, para estudarmos mais uma lição. E eu vou pedir que os nossos amados irmãos se apresentem. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é André, eu sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos mais uma lição abençoada. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o presbítero Jocely e para mim é um privilégio estar aqui na companhia do nosso pastor Elias e nosso presbítero aqui, André, e o presbítero Odaí. Glória a Deus. Amém, irmãos. Meu nome é presbítero Odaí. Estamos aqui juntos para aprender mais uma aula, abençoada do Senhor. Que Deus possa abençoar você que está de casa, aprendendo juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, antes de começar os nossos comentários, eu peço a você que se inscreva no canal da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que você dê o seu like, que você participe do chat, comente, o vídeo aí na aba de comentários e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus possa chegar aonde assim Deus assim permitir. E você que nos visita, quero dizer que você é muito bem-vindo e também peço, se porventura puder fazer isso, de você participar, dizer aí da onde você está falando, de qual cidade, se é aqui do nosso estado, do interior, ou se é, por exemplo, de outra região do Brasil, ou até mesmo de outro lugar, porque sabemos que a Escola Bíblica Dominical ela tem chegado em outras nações, então você pode ficar bastante à vontade para ir se expressar, para que nós podemos assim dar um bem-vindo e cumprimentar vocês. Ok? Então, vamos então fazer uma oração. Quero pedir ao presbítero Jocely para estar fazendo uma oração. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, por Tua graça e misericórdia estamos aqui reunidos, Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor, para aprendermos de Ti, da Tua palavra. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro mais uma vez. Que a Tua palavra possa ministrar em nossos corações, nos corações de cada aluno, nos corações de cada ouvinte, Senhor. Que os visitantes, meu Pai, que todos sejam edificados, sintam, meu Deus, a Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, por Tua graça e misericórdia. Nos orienta, dá-nos o Teu Espírito Santo, ó Deus. Ajuda-nos por Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, meu Pai, nós lhe pedimos que o Senhor conduza esta aula para a glória do Teu nome. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é André. Meu nome é Gerlen. Viemos aqui fazer a leitura bíblica em classe. Textual. É odiados de todos, sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que se conta em livro de Esther, capítulo 3, versículo do 7 ao 11, depois capítulo 4, versículo do 1 ao 4. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º de rei Assuero, se lançou por isto é a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e todas as províncias do reino de um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei dos reis. Pelo que não convém o rei deixá-lo ficar, se bem parece ao rei escrever-se, e os mantém, e eu porém nas mãos do rei, fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedade, Agagita, adversário dos judeus,
E disse o rei Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazê-lo dele que bem parecer aos teus olhos. Agora vamos para Ester, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até adiante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei, a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester, os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe os seus cilícios, porém ele não a aceitou. Amém, irmãos? Voltemos agora para a aula. Amém? Glória a Deus, irmãos, por essa maravilhosa leitura bíblica em classe. Irmãos, nessa aula nós vamos abordar alguns assuntos importantes da vida de Ester, falar um pouco sobre a conspiração de Amã. O título da nossa lição hoje, lição de número 9, assim como disse o pastor Elias, a conspiração de Amã contra os judeus. E nós temos alguns objetivos que nós iremos trabalhar ao longo dessa lição, e um desses objetivos é explicar o plano audacioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu e dos judeus, e também a tristeza de Ester diante desse plano. E nós também vamos apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno ao longo dessa lição. Fique conosco para aprendermos juntos da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, a lição de hoje nos auxilia a refletir a respeito de um tema muito atual, que é o antissemitismo. Na lição de hoje, nós estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino da Pérsia, né, como foi apontado aqui pelo presbítero André no primeiro objetivo, né, da nossa lição de hoje. E a causa desse intento aí de Amã se revela de caráter pessoal, mas que vai atingir toda uma nação. A história bíblica que estudaremos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. Então a palavra-chave desta lição é antissemitismo. Ok? Então nós já vamos entrar aí no primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre o plano odioso de Amã. E o primeiro subtópico vai falar sobre intrigas e patologias do poder. Então, baseado aí no primeiro ponto da nossa lição, eu quero fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, presbítero Odaí, é a seguinte: o ódio pelos judeus na figura de Mardoqueu era exclusiva de Amã? A segunda pergunta: o ódio foi fomentado por intrigas dos servos do rei levadas a Amã? E como reagiu Amã após a denúncia contra Mardoqueu? Dentro de um grande contexto, né, quando vemos aqui, surgiu através de um ato de Mardoqueu. Nós sabemos que toda a autoridade tem que ser, no caso, ser reconhecida, né? E Amã fazia parte, né, dentro do Império Persa, uma das autoridades. O ódio que, no caso, desencadeou, né, Amã contra os judeus foi a atitude de Mardoqueu. Sendo ele judeu, né, ele não se dobrou, não reconhecendo a autoridade que Amã tinha dentro do Império Persa. Sendo que a própria Bíblia, né, nos ensina que devemos honrar nossas autoridades. Então, assim, Amã levando isso para o lado pessoal, ouvindo também, né, o conselho dos outros que comunicavam por que Mardoqueu não se prostrou diante de Amã. Ou seja, essa intriga se tornou pessoal, mas automaticamente desencadeou uma perseguição contra os judeus, por ele ser judeu. Então, quando chega, né, aos ouvidos, né, de Amã, as intrigas que os próprios, né, os príncipes acabou desenvolvendo no coração de Amã esse desejo de se vingar contra Mardoqueu. Porque, assim, diferente, né, de Daniel,
na Babilônia, né? Quando o rei pede que adore a imagem que foi posta, Perfeito. eles dizem, não adoraremos outro rei além do nosso. Aqui é outro contexto diferente, era para honrar uma autoridade. E a falta de reverência de Mardoqueu levou essa atitude quase que vingativa de Ramã. Por ele ser judeu, então automaticamente ele estava representando, ou seja, a ira dele era só contra Mardoqueu. Mas como viu que ele era judeu, viu que a nação de Israel estava ali presente do Império Persa. Automaticamente ele tomou essa dor, trazendo o quê? Para se vingar da nação judaica. Bom, então, presbítero Odair, como reagiu então Amã após essa denúncia, né, contra Mardoqueu? E com certeza foi a pior reação possível, né? Ou seja, a ponto de se sentir ofendido, porque uma autoridade, quando ela não é reconhecida, um exemplo bem claro, quando você envia alguém te representando, no caso aqui, Ramã representava o rei Assuero. Então, o desrespeito da autoridade que fazia parte do império, é como se a falta de reverência de Mardoqueu estivesse desrespeitando o próprio rei. E ele leva isso até o conhecimento do rei. E vemos que a atitude de Ramã foi o quê? Foi quase que diplomática. Mas desencadeou claro que por trás dessa ação de Ramã havia algo diabólico. E a reação de Ramã não poderia ser diferente, né? Sendo para o lado pessoal, agora a atitude de Mardoqueu levou essa situação, levar até o rei. Sabemos que quando a autoridade ela vem representando, né, representante de um líder maior, o desrespeito de Mardoqueu aqui, ele como se tivesse desrespeitado o próprio rei. E foi levado ao conhecimento. Então, assim, toda pessoa que desrespeita hoje num tribunal, numa audiência, a autoridade maior que é o juiz. Então, qualquer movimento, qualquer palavra fora do contexto é um desrespeito à autoridade. Sim. E sabemos que, mesmo nos dias atuais, quando alguém desrespeita a autoridade, está para sofrer algumas, ou seja, punições dentro da própria lei. Interessante que ele chega para o rei, né, o próprio Ramã, e fala assim, há um povo entre a província que tem desonrado as suas leis. Então, qualquer rei de consciência plena no seu reinado não aceitaria. Então, vemos que o mandato, a astúcia de Amã, praticamente teve o quê? O apoio total do rei. Mesmo que fosse enganado, mesmo que levasse para o lado pessoal, mas desencadeou para que toda a raça poderia ser dizimada por um erro de Mardoqueu. É isso aí. Então aí Amã enche, né, de furor, né, e faz, né, no caso, essa denúncia, né, embora há algumas verdades, né, naquilo que foi falado, né, que o povo de Deus sempre foi um povo realmente difícil. É difícil, né? Até mesmo quando chegou ali para o cativeiro, que Deus havia dito, né, para que eles fossem lá se submeter às autoridades, eles de forma nenhuma queriam se submeter às autoridades, né? Mas não era simplesmente por causa disso, né? Havia também um ódio ali, né? E um ressentimento, né, pastor? E o interessante, pastor Elias, presbítero Odair, presbítero Jocely, trazendo para a nossa vida prática, como a desobediência de Saul em não cumprir as ordens do Senhor depois trouxe uma consequência muito grande lá na frente, né? É verdade. Então, verdade. a gente pode trazer isso como aplicação prática para as nossas vidas, em obedecer às ordens do Senhor diante de tudo aquilo que Ele tem falado e proposto para a nossa história, a nossa vida cristã aqui na Terra. É verdade. Então, a gente observa aí que dois elementos colocam, como é que fala, o plano de Deus, né, numa situação complicada. Tanto Saul de não fazer o que Deus havia falado, e Mardoqueu também, né, numa atitude, né, que parecia, entre aspas, piedosa, mas colocando em risco a destruição do povo judeu, né, da onde viria o plano de redenção. Verdade, é isso? Bom, presbítero Jocely, esse plano, né, qual é a extensão desse plano de Amã em relação à destruição dos judeus? Essa é uma pergunta muito oportuna para o momento, porque responde à dimensão que seria esse genocídio se não fosse a intervenção divina. Por exemplo, irmãos,
o Império Persa, na época de Esther, a conquista dele, vocês vão ver aí na tela aí o mapa do Império Persa, é toda essa área verde. Então ele pega aqui da Pérsia, Suzã é onde eles habitavam, eles estavam habitando, e vai até a Grécia, vai até a Europa. E aí, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, né, os irmãos aqui, os obreiros, os alunos aí, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão geográfica, se a gente for pegar aqui o estado do Espírito Santo, a distância entre o estado do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, Natal, vai dar uns 2.000 quilômetros daqui lá. E a dimensão territorial aqui de uma fronteira, a lição diz assim, ó, em linha reta de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Então, só para a gente ter uma ideia, a distância daqui no Rio Grande do Norte, passando aqui pegando a 101, aí passa São Mateus, Pedro Canário, aí pega lá a Bahia, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, vai embora. Passa Salvador e vai para lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Dá mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Então, o território aqui, a dimensão dele, de um extremo ao outro, seria ida e volta. O comprimento. Muito grande, né? Muito grande. Ele conquistou algo assim, numa dimensão geográfica assustadora. E aí, havia realmente muitos judeus nessa região, né? Então, e qual era o propósito dessa destruição? Era destruir a nação em cujos ombros estava a promessa de redenção para a humanidade. Não obstante, o próprio Amã não ter essa visão, ter consciência disso, pelo menos creio eu. Mas quem estava por trás, o diabo que estava por trás desse projeto, sabia muito bem o seu fim. Vemos isso claramente, pois tal massacre atingiria Jerusalém, que estava sendo reconstruída juntamente com o seu templo. Né? E o propósito da reconstrução de Jerusalém, né, do templo, era exatamente para, posteriormente, como aconteceu, receber o Messias. Né? Então, e com isso aprendemos o quê? Observamos que o diabo também tem seus múltiplos propósitos quando se trata de atacar o povo de Deus. Isso a gente olha, irmãos, que o inimigo ele não brinca. Ele não pega só uma situação, ele aproveita da situação e multiplica ela, aumenta, acrescenta ela para que o impacto de destruição na vida do povo de Deus seja realmente algo assustador. Porque a intenção do diabo sempre foi essa, né? Eliminar, destruir. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, né? E então é isso que a gente vê, essa pergunta, qual a extensão, né, do que Amã, da destruição dos judeus? É essa extensão e a seriedade. Presbítero Jusceli, só uma acréscimo, na verdade, levantar uma questão, né? Por quê? A gente, como você falou, que o inimigo ele pega, né, a situação e acaba deflagrando outras. Colocando em dimensões maiores, isso, né? Isso surge aí em Suzã, ali na capital, né, do Império Persa. Mas lá em Jerusalém tinha outros inimigos que estavam, como é que fala? De prontidão, com vontade de querer destruir também o povo e acabar com aquela reconstrução. Exatamente. E quando eles recebem, de repente, essa informação, eu acho que eles pularam, soltaram fogos de alegria, justamente porque agora nós vamos concretizar o nosso plano, que é de parar esse trabalho. Jerusalém já estava lidando com situações adversas para continuar a construção do templo e os muros, né? Já estava lidando com essa situação.
Perfeito, perfeito. Bom, então aí agora fomos presbítero André, né, que está mais... achava que ia ficar só observando, né? Vamos lá então, presbítero André. Para que o intento aí de Amã se concretizasse, né, que era a destruição do povo judeu, ele precisava de uma autorização, né? A autorização do rei Assuero. E como que Amã convenceu o rei? Pastor Elias, é uma pergunta muito interessante. Para podermos entender, irmãos, nós precisamos analisar o capítulo 3 de Esther. Logo após a atitude de Mardoqueu de não se prostrar, de não dar honra a Amã, Amã fica enfurecido, o texto diz, e ele vai até o rei para conversar com o rei. E o interessante é que ele já estende, ele não chega até o rei e fala bem assim, depois que ele descobre que Mardoqueu era judeu, ele não chega até o rei e fala assim, rei, existe um homem que não obedece às suas leis, não. Ele fala bem assim, existe espalhado e dividido entre os povos de toda a província do teu reino, um povo cujas leis não obedecem, cujas suas leis eles não obedecem. E esse povo, ele é diferente dos povos que aqui estão. E em cima de tudo isso, ele fala assim, não convém que esse povo que é diferente, que segue outras leis e que não obedecem às leis do nosso país, que eles permaneçam aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos exterminar todos eles e em cima de tudo isso, me permita que eu coloque na mão daqueles que irão fazer isso 10 mil talentos de prata. E sim, irmãos, o interessante é que tudo isso contribui com o que o pastor Elias acabou de mencionar, né? Imagina os inimigos vendo isso, porque eles já tinham duas motivações. Primeiro, o ódio pelo povo judeu, e agora eles teriam a motivação de ter o recurso, né? O financeiro para executar as obras de Amã, que era exterminar o povo. E, consequentemente, né, esse recurso financeiro voltaria para os cofres do rei, junto provavelmente com os espólios, com aquilo que eles recolheriam desse povo que seria morto. Então, Amã, ele utiliza desse argumento, né, primeiro dizendo que existia um povo que não obedecia às leis. Se a gente parar para analisar, né, naquela época, você em uma posição de liderança, onde você tem um povo que está no seu país, que não obedece às suas leis, você ouvindo isso, você fala, não quero esse povo aqui, né? Verdade. E quando você tem a motivação ainda financeira, aí o rei prontamente ele já entrega o anel na mão de Amã e fala assim, faz conforme o seu coração. Olha só. Diabólico. E a partir disso, o diabo que estava fazendo, trabalhando também, né, no coração de Amã, né, a fim de trazer a destruição do povo de Deus, começa a desenvolver as suas obras a fim de trazer o extermínio do povo do Senhor, assim como o presbítero Jocely mencionou e o presbítero Aldair também tem mencionado. Verdade. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre o problema de ódio entre Mardokai e Amã. Primeiro é preciso lembrar que a família de Mordecai era a família de Saul. Ele era da time de Benjamim, a família de Quis, que era a família de Saul. Então Mordecai era descendente direto de Saul e Amã era descendente do rei Agag dos Amalequitas. Então nós temos dois inimigos geracionais tendo dificuldades. Segundo, Mordecai não se sentia livre para poder prestar homenagem a Amã. Embora os judeus reverenciavam seus soberanos, por exemplo, Abraão prestou homenagem a Melquisedeque, Jacó se prostrou diante de Esaú. No livro de Samuel nós temos pessoas se prostrando diante de Davi como rei. Então os judeus não tinham o problema em se prostrar em reverência ao rei. Prostrar como reverência não era adoração, então não era uma questão de fé, talvez como alguns pensam. Na verdade era um atrito que havia entre eles,
por causa da questão do passado e Mordecai não se sentiu seguro para prestar homenagem. Amã, lógico, fazia questão porque ele queria mostrar superioridade, queria mostrar arrogância, e ele exagerou e tornou isso um problema, porque Mordecai era o único que não fazia. Então, Mordecai poderia ter se prostrado sim, mas ele decidiu não, porque achou demais fazer isso. Prudente ou não, gerou toda a problemática que nós temos no livro de Esther. Associado a isso, nós temos o conselho que ele deu a Esther para não falar da sua fé, de qual nação ela era. Isso também foi um problema, porque ela se ocultou e não falou sobre a sua fé no seu Deus, e isso trouxe problema. Se o rei soubesse que ela era judia, com certeza Amã não teria se opondo a isso. Deus trabalhou de forma, mesmo assim, mas os dois cometeram um erro que não deveria ter cometido. Esther deveria sim falar da sua nacionalidade, da sua fé no seu Deus, e Mordecai poderia ter prestado homenagem a Amã, mesmo sabendo que ele era. Mas Deus usou isso para intervir de tal forma que o seu nome foi glorificado. Outra coisa que a gente tem que pensar foi quando Amã começou a lançar sorte durante um ano para encontrar uma data para poder mandar a carta para que os judeus fossem exterminados. Então, todos os sacerdotes babilônicos e persas lançavam sorte no início do ano. O mês de Nisan, que abriu o março, calendário antigo, iniciava na Páscoa. Era uma prática do mundo antigo, que é o calendário lunar. E aí ele lançou durante todo o ano. Por 30 dias, dá em média aí 342 vezes jogado todos os dias. E em todos os meses, o dia que caiu era o dia 13 e 14. E veja, acabou no mês de Adar, que é o último mês, que Adar vai do mês de fevereiro a março, então inicia praticamente em abril. Exatamente no dia 14 de abril, quando as cartas estavam saindo, que era o mês de Nisan, que é o dia em que se comemorava a Páscoa. Ou seja, a providência divina deixou que essas cartas chegassem nas províncias no dia 14 de Nisan, que é exatamente a Páscoa, que significa a libertação, Deus já dando de forma pré-figurada de que o livramento seria dado a seu povo, porque é Deus quem guarda e cuida do seu povo. Deus abençoe vocês. Então, presbítero Odair, diante de uma decisão tão trágica, né, que foi essa, né, que após o envio das cartas para a destruição do povo judeu, qual foi a reação de Amã? E a reação também do rei Assuero e do povo judeu. Então a gente tem aí reações diversas, né? De Amã, de Assuero e do povo judeu diante de uma notícia tão trágica, né? Essa decisão que foi tomada ali. Interessante que quando lemos aqui em Esther 3,15, olha só, os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram a lei e proclamou na fortaleza Suzã. E o rei e Ramã, né, se assentaram a beber. Ou seja, foi tão bem arquitetado que o processo das cartas chegar na província foi muito rápido. Houve um empenho de Ramã de que fazer com que mais rápido chegasse as cartas nas províncias, o extermínio seria mais eficaz. Ele estava tão confiante do projeto dele, ia dar tão certo, que ele se pôs o quê? A beber. Só que ao mesmo tempo que Ramã bebe, Mardoqueu e o povo se vestem em sacos, né, e deitam em cinza. Por 3 dias, diz a palavra que Esther proclamou, desde o pequeno ao maior, jejue e se consagra ao Senhor. Ou seja, vemos nessa lição, aprendemos isso aqui. Muitas vezes o cristão, para ele aprender a buscar o Senhor, é necessário ter algumas situações diversas. Verdade. Ou seja, o povo estava para ser o quê? Dizimado da terra, ser mortos, massacrados. Aí que eles fizeram? Recorreram realmente ao que eles sempre deveriam fazer. Confiar no único poderoso Deus, que era o Deus de Israel. Glória a Deus. Ou seja, Satanás aqui estava festejando, mal sabendo ele que Deus já estava provendo o quê? O escape para o povo dele. O interessante é observarmos bem, Israel sempre passou por isso. Em Êxodo, no capítulo 1 e 2, diz a palavra que o próprio faraó ele deu ordem às parteiras que matassem os meninos para que não crescesse a nação de Israel, porque estava crescendo em número, homens fortes e valentes. Ou seja, então, Satanás ele sempre procurou dizimar o povo judeu, porque como foi dito pelo nosso presbítero Jocely, havia uma promessa, do ventre daquela mulher nasceria o que? O Messias, o Salvador da humanidade. E seria o que?
dentro dessa nação de Israel. Então, assim, aprendemos que quando as coisas estão adversas, é o momento que devemos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Foi uma lição para o povo de Israel, Mardoqueu e também para Esther. Interessante, né? Então, houve um mover, né? Aí do Império Persa, né? Para que essa notícia, né? Esse intento de Amã, ele fosse concretizado, né? Então ele mobiliza, né? Mobiliza todo o Império Persa, né? Carta, né? Imagina quantas cartas, né? Chegaram, né? Todo o Império. E o trabalho de correios que eles tinham era algo os melhores da atualidade. É verdade. Era muito rápido. Por isso que eles conseguem alcançar tamanha dimensão territorial. O texto diz que onde a carta chegava, gerava um pavor, um desespero nos judeus. Algo muito E o preocupante. interessante, só sem cortar os irmãos, as cartas eram lidas em praça pública. Reunia-se todos os moradores ou da província que era instituída, por exemplo, Viana, um exemplo, né? Viana, na parte principal era lida a carta do rei, a carta de sentença. Imagina um pavor dentro das províncias. É verdade. E isso foi muito parecido, né, com o que aconteceu na época do nazismo, né? Sim. Onde as pessoas eram denunciadas, né, depois da notícia, né, da autorização que Hitler, né, ele acaba dando para que o povo o judeu, né, fosse dizimado. Imagina o pavor também que causou, né, de ver essas pessoas sendo condenadas, né, sendo denunciadas, sendo arrastadas, né, de dentro de casa, né, para que fosse ali para aqueles campos de nazismo e também para serem mortas, né, exterminadas ali naquelas câmaras de gás. Então é uma coisa assim, hoje, né, se tivesse uma notícia dessa, né, por exemplo, imaginemos, né, e a gente sabe que a intenção que culmina, né, a história é justamente de que Israel ele fique numa situação totalmente sozinho, né, que é um cumprimento da palavra de Deus, para que aí o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele possa salvar o povo de Israel novamente, né? Uma nova oportunidade para o povo. Então a gente pode, isso certamente vai ser uma coisa, por exemplo, em cadeia nacional, né, mundial, né, a notícia, né, justamente para enquanto pavor, né, que Deus possa ter misericórdia, né, somente Deus, né, como diz aí o nosso comentarista, né, somente Deus para nos livrar, né, de uma intenção tão maldosa quanto essa, né. Bom, irmãos, então nós vamos agora para finalizar, né, o nosso ponto 2, nosso tópico 2. Eu quero perguntar aí ao presbítero Jocely. Na época do rei Assuero, havia judeus espalhados, né, por todo o Império Persa, né, como também alguns que voltaram para Jerusalém para reconstrução do templo. E como reagiram todos esses judeus? Eles ficaram tranquilos? Já foi até comentado, né, sobre a reação deles, né? Observamos claramente pelo texto bíblico que onde a carta chegava causava muita tristeza, desespero e angústia. Até porque não tinham neles nenhum recurso de defesa. Eles não eram uma nação, eles não tinham uma nação, eles estavam, faziam parte do Império Persa, ele estava sob o controle dos persas. Eles não tinham a quem recorrer, não tinha a quem recorrer. Não obstante, nesse tempo, estar gozando de uma certa liberdade, haja vista que o próprio... Eles teve a oportunidade, né, com 50 mil voltou para Jerusalém, mas eles não tinham poder nenhum para reagir contra tal violência. E ninguém ficou indiferente com a notícia, pois sabia que a ordem era de uma destruição em massa a ser derramada sobre eles. Não tinha como duvidar, por dois motivos. Primeiro, que era uma ordem vinda do rei. E em segundo lugar, esse povo estava ainda sentindo os resquícios, né, da destruição de Jerusalém que havia acontecido há 70 anos atrás.
né? Como duvidar disso? Um povo marcado pelo sofrimento, né? Ficaram 18 meses cercados por Nabucodonosor, né? Sofreram algo terrível nessa ocasião. E se passaram apenas 70 anos. Como duvidar agora de algo desse tamanho? E vendo que a carta era realmente um documento assinado pelo rei. Outro detalhe importante é a decisão. A gente vê que as pessoas, né, na época que teve a liberdade de ir ou não ir para Jerusalém, foram para lá 50 mil, né, pessoas para reconstruir o templo e os muros, né? E de quem fica no Império Persa debaixo de uma aparente tranquilidade. Então, alguns decidem ir e outros decidem ficar. E fica claramente compreensível por quê? Porque havia se cumprido aquilo que Jeremias tinha profetizado, que o profeta Jeremias tinha profetizado. Que, vocês vão para lá, vocês vão passar lá 70 anos. Aí havia falsas profecias, né? E ele que ia voltar logo e fala, não, isso não vai acontecer. Vocês casam, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, vocês vão trabalhar, vocês negociam, vocês se viram por lá, porque vocês não vão voltar logo. Então, é lógico que nesse tempo havia pessoas que estavam em uma certa tranquilidade no Império Persa. Sim. Muitos decidiram não voltar para Jerusalém porque estavam com suas vidas estabilizadas. Perfeitamente. Né? Estavam com suas vidas estabilizadas. E outra coisa também, até aqueles que foram lá para Jerusalém, para a reconstrução do templo, o profeta Ageu teve que também profeta Ageu, Zacarias, agir, né? Porque eles estavam querendo lá mesmo também se preocupando em edificar suas casas, né? Em construir as suas casas e esquecendo da construção de forma egoísta. Mas e aqui a gente vê, né? A gente aprende algumas lições, né? E uma delas muitas vezes nós decidimos por aquilo que vai gerar, que a gente vê que vai gerar tranquilidade para nós, né? Veja, esse povo que volta, eles voltam consciente. Eles voltam porque eles querem voltar à pátria, porque eles amam Sião. Eles sabem que lá não vai ser fácil, vai ser dureza. Neemias registra isso com vivas cores. Neemias fala disso muito bem, né? E aí vem a pergunta: a nossa decisão, a minha decisão em ir, em tomar certas decisões, como tem sido realmente debaixo da vontade diretiva do Senhor, sem olhar vantagens? Porque muitas vezes nós olhamos vantagens. Não, é vantajoso eu ficar. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é de grande vantagem para mim. Né? Voltar a Jerusalém, para quem já está estabilizado na Pérsia, não seria tão vantajoso. Verdade. Como muitos não voltaram. Então, e eles confiaram em quê? Nessa aparente tranquilidade. Verdade. E olha onde o mal surgiu, e um mal que seria uma destruição em massa. Verdade. Então isso aqui realmente serve, eu até coloquei uma pergunta aqui, né? A minha decisão de ir ou ficar está sob a vontade diretiva do Senhor? Não que debaixo da vontade diretiva do Senhor não podemos ter problemas, não podemos ter lutas, não podemos passar por momentos até de angústia, mas as Escrituras dizem, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Glória a Deus. Então, quando estamos debaixo da direção do Senhor, é diferente, né? Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas, como eu já tive essa oportunidade, né, convite de sair fora do Brasil, né, com promessas, e sempre não, vou trabalhar, vai conseguir uma vida mais, vai ser mais tranquilo, vai ganhar dinheiro, mas o que me preocupava era, será que o Senhor está nisso? É verdade. Porque às vezes a gente procura essa tranquilidade, mas não é realmente aquilo que o nosso coração está desejando, que é o que a gente está imaginando. É verdade. Dias melhores aqui na Terra, né? Eu vou aproveitando, né, presbítero Jocely, a fala, eu vou além, né? Eu acho que o crente, ele precisa ter um espinho na carne. Né? A gente precisa passar por crise.
se não passarmos por estas crises, a gente vive numa situação de que não quer nem mais estar com o Senhor. Né? O pastor Jair, ele sempre comenta, né, a respeito do nosso viver político passado. Então, as pessoas foram para os quartéis, né, em vez de estar indo para buscar a Deus, foram para os quartéis. E Deus deu um governo que muitas pessoas não quiseram, mas é justamente para que a gente, como é que fala? Se esforce e tem um freio. Tem um freio, né? O povo de Israel estava no hebreu, né? Estava no Egito, estava bem. Precisou o quê? Para que o povo clamasse ao Senhor e Deus ouvisse o clamor, eles passassem realmente por uma situação difícil, né? Uma situação difícil, né? O senhor falando isso aí, quando o senhor falou sobre um aguilhão, né? Um espinho na carne, né? Coloquei que talvez as marcas de um castigo vindo do nosso Deus, precisa permanecer em nós para nos manter ao pé da cruz. É verdade. O salmista então, Davi... A gente olha para trás e vê, a gente aprende a ficar mais temeroso, mais preocupado em perguntar, o Senhor está nisso? É verdade. O Salmo 32, o salmista Davi, ele fala, né, que bom seria que a gente não fosse igual os cavalos, né? Que precisasse de um freio para que a gente tomasse uma direção. Então a gente precisa desses freios de Deus, desses aguilhões, desses espinhos na carne. Então, irmãos, a gente tem a facilidade de se acomodar quando a gente está numa situação próspera. Então, Deus muitas vezes precisa quebrar a nossa perna, né? Precisa muitas vezes parar a gente para que a gente possa voltar para o Senhor. Então, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas muitas vezes as disciplinas que Deus assim nos traz é justamente para o nosso bem e não para o nosso mal. Bom, finalizando então esse tópico 2, nós falamos muito aqui sobre antissemitismo, né? Então, eu queria saber se vocês sabem o que é antissemitismo. Se vocês não sabem, vamos aprender agora. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? Hoje nós vamos falar sobre antissemitismo. O antissemitismo é uma palavra moderna que designa ódio aos judeus e à sua cultura. O termo antissemitismo surgiu na Alemanha no século XIX. Os alemães passaram a chamar os judeus de semitas, porque a Bíblia afirma que os judeus são descendentes de Sem, filho de Noé. Um dos pontos culminantes do antissemitismo foi o Holocausto, o genocídio sistêmico de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler. O antissemitismo contemporâneo foi marcado pelo ataque terrorista do Hamas contra Israel. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas deixou um rastro de barbárie ao entrar no território israelense. O ódio contra os judeus tem raízes antigas e complexas, como nós vimos na lição de hoje. No decorrer da história, os judeus foram frequentemente tidos como diferentes devido às suas práticas religiosas, culturais e econômicas distintas, o que os tornou alvo de preconceito e discriminação. Essas foram as informações de hoje e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Fiquem na paz e Deus abençoe cada um. Então vamos agora finalizar e o tópico 3 da nossa lição, que vai falar aí sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então o primeiro subtópico aí desse ponto fala sobre as faces, né, do antissemitismo. E eu pergunto aqui para o presbítero André, quais são as faces do antissemitismo? Presbítero André, e aproveita também e fala sobre o antissemitismo religioso. Muito bom, pastor Elias. Irmãos, assim como já foi abordado no vídeo anterior a respeito do antissemitismo, nós precisamos entender, né, que o que é o antissemitismo. O antissemitismo ele é um preconceito concentrado, é um ódio interno nutrido pelo povo semita, em especial pelo povo judeu, né?
E esse ódio não é simplesmente direcionado só ao povo, mas à sua cultura, às suas crenças, à sua visão de mundo. E nós observamos que ao longo da história esse termo ele surgiu na Alemanha no final do século XIX, quando eles chamavam os judeus de semita, tá? E nós observamos que as faces do antissemitismo elas são horrendas. Ao longo da história, um exemplo muito claro, que já foi comentado aqui, o Holocausto, que é um exemplo radical, extremista do antissemitismo, né? Na história, onde nós observamos como os apoiadores liderados por Hitler, os nazistas alemães e seus colaboradores, eles perseguiram, exterminaram milhares de judeus na Alemanha. Outro exemplo que o escritor destaca também e que nós podemos observar é como o povo judeu, ele apesar de ser um povo próspero, um povo guiado por Deus, mas ele foi um povo também sofrido, que sofreu várias perseguições ao longo da história, onde ele era acusado de várias situações, né? O escritor ele destaca aqui, os judeus eles foram acusados no aspecto religioso, com perseguição, quando o povo judeu foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. Entendeu? Então, assim, nós observamos o nível de sofrimento que foi infligido sobre esse povo através das suas crenças e do seu direcionamento. Eles também foram perseguidos porque eles decidiram não seguir o catolicismo. Então, nós observamos como o antissemitismo ele sempre esteve presente ao longo da história e como o povo judeu sofreu duras penas por meio dessas perseguições. É verdade. E parece até que são causas justas, né? Verdade, igual pastor. você falou, a peste negra, eu preciso de botar culpa em alguém. Então vamos colocar nos judeus e a partir disso a gente sacramenta, né? O povo, né, não segue o catolicismo. Então o catolicismo era a religião do Império Romano. Então já que eles não seguem, então vamos perseguir, né? Então criam as narrativas justamente para executar os seus planos, né? Guiados por Satanás. Presbítero Odair, e o antissemitismo nacionalista? O que você me diz? Interessante que o antissemitismo, na verdade, o alvo principal é os judeus. Põe algumas coisinhas más, etnia e tal, mas o alvo principal é o povo judeu. Como foi dito, que somos descendentes de Sem. Então, assim, tiveram a nacionalidade, ou seja, essa descendência de Sem. O antissemitismo nacionalista é uma forma de racismo do povo judeu. É a rejeição, olha só, a rejeição do povo judeu pelo fato de serem judeus. Um exemplo bem claro foi citado pelo nosso presbítero André. No Holocausto, alguns historiadores chegam a dizer que foram quase 6 milhões de judeus executados. E desses 6 milhões, 1 milhão eram crianças. Ou seja, não tinha distinção. Era desde o pequeno ao maior, ou seja, por ser judeu. E o fato mais importante, igual foi citado, né? Tudo que de ruim que acontecia, até mesmo na economia, era Israel, ou seja, eram judeus que eram culpados disso. E Rússia e Ucrânia, no século XIX e XX, trouxe esse entendimento para o restante. Ou seja, adentra agora a fúria tão grande, lá no tempo do Persa, agora novamente o Satanás coloca o plano em prática de novo, a exterminar. A diferença é que naquele tempo não conseguiu. E no tempo presente, que foi na última guerra, Segunda Guerra Mundial, Satanás coloca em prática esse plano de executar quase 6 milhões de judeus. Ou seja, não só a cor, não só a nacionalidade, mas também a religião. Ou seja, hoje o mundo ele não suporta tudo que se diz Deus, não suporta. É quase que a igreja hoje, nós como os protestantes que pregamos a palavra, entramos também nesse mesmo quadro. Que hoje a mídia não mostra.
A mídia não mostra, a televisão aberta não mostra, mas quantos irmãos cristãos são mortos por não negar a Cristo? Ou seja, isso nos atinge também a igreja hoje. Atingiu Israel no passado. E hoje a igreja, que ela é o representante legal de Cristo na terra, sofre a mesma perseguição. Hoje, se formos numerar hoje, quantos irmãos em Cristo que são mortos por pregar a palavra, por pregar o evangelho? Então, assim, o antissemitismo, na verdade, é um racismo contra judeus. E tudo aquilo que se denomina servir a Deus. E uma falsa, né, colocação de que é para bem da sua nação, né? Para um bem maior, né? Um bem maior, né? Igual foi citado aí na Rússia e da Ucrânia, né? Lá eles chamava de os pogroms, né? Pogroms, que era o extermínio de uma raça para não prejudicar a nação. A gente via que esses países aí, a população era pobre e os judeus estavam enriquecendo, né? Eles tinham a bênção e estavam enriquecendo. Então eles foram acusados, né, de estar prejudicando a economia, e aí há esse levante, né, para que esses judeus são destruídos justamente por causa dos seus recursos financeiros, né? A gente observa também, saiu uma notícia, né, logo quando aconteceu o ataque, né, do Hamas a Israel, né, em outubro, na Ucrânia, né, na Rússia também, aconteceu de que as pessoas estavam invadindo os aeroportos e os aviões, porque os judeus estavam, como é que fala? Indo, né, no caso, né, para defender, né, no caso, a sua nação, e eles estavam indo nesses aeroportos, nos aviões, justamente para saber se você era judeu, eles eram retirados para serem mortos. Então aí até o primeiro-ministro, né, de Israel, ele faz uma intervenção pedindo para que esses pogroms, né, eles não voltem de novo a acontecer, porque estavam realmente acontecendo essas situações, né? É um antissemitismo nacionalista. Pastor, interessante que, se você observar alguns vídeos, né, no YouTube, sobre algumas imagens da Segunda Guerra Mundial, na década de 1945, os judeus eles carregavam um bracelete para ser demarcado, para se identificar como judeu. Todos, né, desde criança, tinham um bracelete com a bandeira de Israel, ou seja, um bracelete, para ser identificado. Então, o antissemitismo não era só uma perseguição política e econômica, era nacional. Ou seja, na rua eles eram reprimidos, maltratados, cuspidos. Não podia se tratar de negócio, ou seja, viviam pelas beiradas, pelas margens da sociedade. Ou seja, era um intento diabólico de exterminar mesmo os judeus. Então, finalizando então, irmãos, esse tópico 3 aí, presbítero Juscelino, é possível um cristão ser antissemita? E como é o antissemitismo hoje? A primeira parte desta pergunta, né, me parece que soa meio que sarcástica, porque é a mesma coisa que se disser, né, é possível ser cristão e ser ateu? Porque com certeza tem um grande abismo entre ambas as partes aí, né? Por quê? Porque ser um antissemita é ser contra Cristo, é ser contra o nosso Salvador, é ser contra os descendentes de Sem, ao qual Deus separou desse descendente de Sem, no caso, né? Deus separou um homem para fazer dele uma nação, e daí veio o Messias, o Salvador do mundo. O antissemitismo sempre esteve presente na história do povo da promessa, com um único objetivo: perseguir a semente da mulher e estar mais vivo do que nunca nos dias atuais. Os ataques são frontais e abertos, sem preocupação nenhuma de se ocultar,
são muitos ensinos seculares que abertamente são contra os princípios das Escrituras Sagradas. Nosso pastor Jairo, por exemplo, tem nos mostrado claramente, com clareza, todas as quartas-feiras, como as filosofias do iluminismo, com suas ideologias, têm se mostrado não somente contra Deus, mas anti-Deus. Por exemplo, hoje nós vemos aí o aborto, eles estão lutando para aprovar como lei, como algo normal, né? A perseguição contra o casamento, as críticas heterossexual, né? Você vê, às vezes eu penso, há 20 anos atrás, se alguém falasse assim, olha, daqui 20 anos, ou vamos pegar aqui, há 15 anos atrás, daqui 15 anos, você vai ver que o abuso sexual contra uma criança não vai ser mais crime, ou seja, descriminalizar a pedofilia. Que absurdo, né? Os senhores estão entendendo? Outra situação absurda é a disseminação da rebeldia contra os pais, filhos, né, sendo incentivados a não obedecer os pais, não obedecer autoridades, entre tantas outras coisas que só contradiz as Escrituras. Só contradiz aquilo que o Ocidente herdou através do cristianismo. Nosso pastor tem dito essa frase aqui, né? Tudo que a gente ouve, vê ou lê através da mídia é uma afronta ao Evangelho. E pensa, tudo que a gente vai assistir, um jornal, vamos ler ler ou assistir ou ver, tudo que a gente vê que há uma contradição na moda, na estética, em todos os aspectos da sociedade moderna, né? O fim é contradizer as Escrituras Sagradas, é apagar as marcas do cristianismo através, né, repito aqui, o nosso pastor já tem mostrado para nós, do marxismo cultural, através das filosofias de Rousseau, entre outros filósofos iluministas. A gente percebe então, né, presbítero Jocely, que na verdade todo esse ódio, né, toda essa guerra, todo esse extermínio é justamente contra o próprio Deus, né? O próprio Deus. É uma ofensa contra o próprio Deus. Porque Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma nação, para que por meio dessa nação o seu nome fosse conhecido, para que por meio dessa nação viesse o Redentor, né, da humanidade. E nela está contida toda a nossa... o nosso manual de viver bem, né, de sermos abençoados, de sermos agraciados, que é justamente uma distância, né, do pecado, pastor, de uma vida errada. E é justamente por meio desses valores, né, que estão nos judeus, né, judaicos, cristãos, que nós temos todos os nossos quadros, né, de ética, de moral, de saber o que é certo, do que é errado. Todas as nossas leis, elas são justamente fundamentadas, né? Se há alguma justiça, é justamente por causa da palavra de Deus, do povo que Deus assim escolheu. Então, o que o mundo tenta é justamente acabar com isso, dizimar com isso, para que possam viver da forma que bem entender, onde o pecado praticamente ele deixa de existir e vive, né, cada um fazendo aquilo que lhe agrade. Verdade, pastor. Então, uma afronta contra o próprio Deus. Bom, amados irmãos, amigos, visitantes, chegamos então agora a um momento também muito especial, muito gracioso, louvável a Deus, que é o momento também de nós prestarmos também um culto ao Senhor por meio da nossa oferta, por meio das nossas contribuições, né, dos nossos votos. Queremos dizer para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que você pode também estar abençoando a obra do Senhor. Está aí aparecendo aí abaixo do vídeo, né? As contas, o Pix, né? As formas que você pode estar abençoando a obra do Senhor para que o reino de Deus possa continuar avançando. Amém. Nós temos também, né, um projeto aí, né? Como é que é o projeto? Mil Valentes, pastor. 1000 Valentes, isso aí. A nossa intenção é de consumar, né, a compra
desse terreno, que no nosso mundo espiritual isso já está concretizado, né? Então basta somente o finalmente, que certamente Deus vai nos conceder. Tá passando aí a imagem, né? Então você pode aí estar abençoando. Não é isso, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, Bom, irmãos, então chegamos agora ao momento de verificar se os irmãos prestaram atenção na aula, se compreenderam o conteúdo. Chegou o momento das perguntas e vamos então, sem perder tempo, para a primeira pergunta da aula. Então, a primeira pergunta diz assim: qual era o plano de Amã? Letra A destruição de todos os judeus que não o admiravam. A letra B, a destruição de todos os judeus de Suzã, capital do Império Persa. A letra C, a destruição de todos os judeus que estavam em Jerusalém. E a letra D, a destruição de todos os judeus, inclusive dos que haviam retornado para Jerusalém. Tempo. Bom, irmãos, se vocês responderam a letra D, vocês acertaram. A destruição de todos os judeus, inclusive dos que haviam retornado para Jerusalém. Vamos então agora para a pergunta de número 2. A pergunta de número 2. Qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? Letra A, admirados, porém não temeram. Letra B, preocupados, mas não esboçaram reação, pois confiavam em Deus. Letra C, perderam a tranquilidade e a notícia os levou a buscar o socorro divino. Ou letra D, ficaram indiferentes ao decreto. Tempo. Vamos então à resposta da pergunta número 2. Qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? Então, se você respondeu a letra C, você acertou. Perderam a tranquilidade e a notícia os levou a buscar o socorro divino. Terceira pergunta. O que é antissemitismo? Alternativas. Letra A. É o interesse pelos judeus. Letra B, é o ódio contra os gentios. Letra C, é a perseguição contra os cristãos. Ou letra D, é a hostilidade sistemática contra os judeus. Vamos ao tempo.
Irmãos, então, a resposta da pergunta número 3, o que é antissemitismo? É a letra D, é a hostilidade sistemática contra os judeus. Quarta e última pergunta, é exemplo de prática antissemita? Letra A, antissemitismo religioso. Letra B, antissemitismo nacionalista. Letra C, antissemitismo racial. Ou letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Então vamos à resposta da pergunta número 4. É exemplo de prática antissemita? Se você respondeu a letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas, você acertou. Então, encerramos aqui esse momento de perguntas. Espero que você tenha acertado e que Deus possa assim abençoar a sua vida. Bom, irmãos, então, como falamos, chegamos ao finalmente, né? Então, somente enfatizar, né, que a aula de hoje ela trouxe esta importante informação do combate, né, do ódio, né, que o mundo, né, que o inimigo tem contra o povo de Deus, né? E nós podemos, de alguma forma, né, estar aí abençoando o povo de Deus, orando pelo povo de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Orem pela paz de Israel. Sabemos que Israel também tem os seus pecados, mas não somos nós que vamos assim julgar. Deus há de tratar, né, também com o povo judeu, e também tem um plano, né, para esse povo quando ele se arrepender e aceitar o Messias como o seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Oremos, irmãos. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós Te glorificamos por mais esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, e nos deleitarmos, ó Deus, na Tua palavra. Continue, Senhor, falando conosco, Senhor, no decorrer, Senhor, deste dia. Senhor, que a palavra, Senhor, é lida, Senhor, exposta, ó Pai, ensinada, Senhor, encontre livre acesso nos corações, Senhor, de cada ouvinte, Senhor, que ouviu, que assistiu, ó Deus, que compartilhou, que esteve conosco, ó Deus, neste momento. Fica conosco, derramando as Tuas bênçãos espirituais e materiais sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, amém.